O vídeo de hoje vem com a seguinte pergunta: como que a gente realmente descansa em um mundo que valoriza a produtividade acima de tudo? É muito comum a gente, no final do ano ou início de anos, a gente entender que a gente tem um merecido descanso aí, né? São esses rituais que acabam acontecendo no nosso dia a dia. É um período também que antecede férias, antecede férias das crianças, férias coletivas. O verão pede pra gente fazer coisas diferentes, né? Fora de casa, em dias lindos, né? A gente vê um monte de gente postando um monte de lugar, né? E aí a gente vê que para muitos também esse descanso pode vir à tona uma ansiedade bastante intensa. Por isso, eu quero falar sobre essa arte de descansar, a nossa obsessão por produzir versus a nossa necessidade de pausa. Eu sou a Alessandra, você faz parte aqui do nosso canal no YouTube. Eu estou na Estalo como uma das facilitadoras de um tema tão relevante como esse. Então já se inscreve, ativa o sininho e vem comigo neste conteúdo bem importante. Por acaso tu já parou pensando que eu preciso deixar tudo pronto antes de sair de férias? Ou, meu Deus, não quero deixar ninguém na mão. E essa preocupação traz uma avalanche aí de e-mails que tu manda para todo mundo, material que tu produz num pequeno espaço de tempo e vai transformando essa pré-férias, esse descanso, numa verdadeira loucura. Pois então, né? O que a gente pode chamar da síndrome de ser útil. Esse medo que a gente tem inconsciente de perder tempo se não estivermos produzindo algo. E a ideia que a gente tem de passar a tarde olhando TV, descansando, né, numa rede, caminhando na praia, fazendo uma leitura de um livro, vendo uma série, enfim, né? Esse não fazendo nada pode gerar culpa, mesmo que o corpo ou a mente estejam pedindo por isso. Eles estão clamando por essa pausa. Então, essa mentalidade que a gente tem de estar produzindo sempre é um modelo mental enraizado, né? E aí a gente vai para a tal das férias produtivas. Eu preciso ser produtivo nas minhas férias, né? Eu preciso ser útil. E eu acabo não me desligando, né? Muitos acabam usando o tempo do descanso para resolver pendências pessoais, né? Ficar indo no médico, fazendo um monte de exame, organizando um monte de armário, programando atividades, né, que otimizam o tempo. E o resultado é que a gente volta das férias e brinca que a gente precisa tirar férias das férias. Tu já não falou isso em algum momento da tua vida? Pois então, né? Até inclusive tem algumas pesquisas que falam que férias de 10 dias ou uma semana, muitas vezes, não são suficientes para a gente descansar. O corpo e a mente, ele levam um tempo para desacelerar, né? Ele entender que está nesse modo descanso. No quarto, quinto dia, mais ou menos, essa pesquisa traz que a pessoa está apenas começando a relaxar. Logo, a ansiedade, muitas vezes, de retornar se instala, e aí quando a gente está recém relaxando, a gente volta com as nossas ansiedades do acúmulo do trabalho ou de um ritmo acelerado novamente do dia a dia que a gente tem aí do nosso trabalho, das nossas tarefas, das nossas responsabilidades, né? Então, esses perigos, né, que a gente fala, não só da conectividade, mas essa cultura da gente achar que tudo depende de mim, né? Tudo depende de nós, né? Para que as coisas sejam feitas. Essa era digital, ela intensifica, inclusive, esse problema, né? Muitas vezes a gente tá de férias e o WhatsApp lá do trabalho está super chegando um monte de mensagens, né? Então a gente não tem mais o limite do que é pessoal e o que é profissional, né? Lembrei agora daquela série, né, que fala se a gente vivesse num mundo em que a gente separasse exatamente, né, as coisas. Então, a gente precisa cuidar, né, essa invasão que a gente tem, que a gente pode chamar da nossa privacidade, né,
a gente cuidar da pressão que a gente também sente em relação a ter respostas que tenham que ser imediatas, né? E muitas vezes uma priorização que a gente não sabe fazer, que é inadequada, né? A insistência que a gente tem muitas vezes de tomar decisões urgentes, né? Isso acaba não contribuindo, né, para que a gente evite se sobrecarregar e interromper aí o nosso descanso merecido. E aí a minha pergunta que fica nesse vídeo é: será que você não está sendo esta pessoa que também invade a privacidade do outro quando ele está de férias, quando ele está no período de descanso? E aqui eu falo férias, gente, mas pode ser após o horário de trabalho, né? À noite, finais de semana, né? Será que eu também não estou pressionando que as pessoas me deem respostas mais imediatas? Será que eu também não estou priorizando de maneira inadequada os assuntos e faço as pessoas também abrirem mão daquilo que elas priorizam para atender às minhas necessidades? Então essas são perguntas importantes que a gente precisa fazer. E aí, quanto líderes, por exemplo, a gente precisa cuidar da nossa equipe em relação a isso. Se a gente é um membro de equipe, como que eu tô falando com a minha liderança, que também precisa do seu descanso, ou dos meus colegas, que às vezes tem gente que tem um conhecimento diferente do outro, como que a gente organiza também esses conhecimentos para que a gente viva de fato a verdadeira essência do descanso, que é o sinônimo da gente recarregar as nossas energias. A gente abrir mão um pouquinho daquele sentido pejorativo que muitas vezes a gente fala que descansar é não fazer nada, e a gente de fato recarregar a nossa energia. É a gente se permitir que esse ócio aconteça. É a gente entender que a gente pode sim desvincular as pressões do dia a dia para aquele momento que a gente possa viver de fato com essa pausa, né, que é tão necessária, inclusive para nossa saúde mental, né? Então aqui algumas dicas que eu gosto de trazer, né, para que a gente possa viver esse descanso, né? Primeiro, mudar de ares é algo bem importante, ajuda muito, né? Viajar, família, sair da rotina da casa, mudar de ambiente, isso muda também a nossa maneira de ver o nosso dia a dia, horários diferentes de fazer as coisas, isso tudo ajuda a gente descansar. A gente lembrar que existe prazeres no simples, né? Como a gente dormir até mais tarde, a gente assistir uma série sem culpa, a gente comer algo diferente, ir para um lugar que tu sempre tá, né, na lista de desejos, mas que tu nunca cumpre, né? Que trazem essa sensação de liberdade, de bem-estar, né? A importância da desconexão. Então, a gente está sempre conectado, então tirar as nossas notificações, parar de checar o celular o tempo todo, adiar, né, telefonemas que precisam ser feitos, por quais motivos, né? Será que não pode ser deixado para depois? Né? A gente cria um diferencial aí no nosso nível de relaxamento, que é tão interessante. E a gente reconhecer também as fases da vida, assim, né? A gente curtir a infância dos nossos filhos, por exemplo, a gente também investir numa viagem em que eu posso contar uma história, eu curtir meu casamento, eu curtir a minha vida aí com festas, coisas que eu quero que aconteçam naquela fase da vida que não vão voltar mais, né? Então, o meu desejo aqui, né, é que a gente possa lidar, né, com essa necessidade da gente descansar. E a minha pergunta que fica aqui, né, para refletir, assim, né, qual é a maior dificuldade que tu tem em relação ao assunto que é o descanso? Como que você tem permitido as pausas que são tão necessárias para todo ser humano? E esse é meu convite para tu fazer esse movimento. Se tu tiver alguma estratégia, alguma ferramenta, algo que te ajudou por aí, queira comentar com a gente, coloca aqui, que a gente vai adorar saber e compartilhar com as demais pessoas aí que precisam de pausa.